SC Inova Talks, uma iniciativa da SC Inova. Histórias, conexões, inspiração e Raise Hands. Marketing online e offline, com foco em resultados. Qual é o nível de maturidade do empreendedor no ambiente de inovação e tecnologia em Santa Catarina? Como se mede o sucesso de um negócio? Pelo valor de mercado, pelo propósito que ele gera ou pelo retorno de capital aos sócios? Essas e outras perguntas você acompanha agora no SC Inova Talks. Olá, sejam bem-vindos ao SC Inova Talks, nosso novo ambiente para debater a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo em Santa Catarina. Eu sou Fabrício Rodrigues, sou jornalista, editor e fundador do portal SC Inova, o canal de inovação catarinense. Acompanhe-nos pela newsletter no site www.scinova.com.br e também nas nossas redes sociais. O programa também é uma iniciativa da Raise Hands, uma agência formada por experientes profissionais de marketing que pensa estratégia online e offline do seu negócio, com foco em inovação e resultados. Conheça a Raise Hands pelo site www.raisehands.com.br. O nosso papo hoje será sobre o perfil e a maturidade do empreendedor em negócios inovadores. Como se mede o sucesso? Pelo valor de mercado do negócio, pelo propósito do serviço ou pelo retorno de capital aos sócios? Vamos debater com os nossos convidados alguns mitos e vícios do empreendedor brasileiro e catarinense e levantar algumas provocações sobre como poderíamos gerar mais e melhores negócios no nosso ecossistema de inovação e tecnologia em Santa Catarina. Os convidados do SC Inova Talks hoje são Everton Gubert, CEO e fundador da Agnes, empresa que atua há 18 anos desenvolvendo tecnologia para a suinocultura e que também agora está entrando em novos mercados, como avicultura e bovinocultura de leite. E Marcelo Amorim, investidor anjo e sócio da Bezeplan, gestora de fundos de Venture Capital com atuação na região sul, que já investiu em empresas como Cata Company, Achado, Mobili, entre outras. Everton, Amorim, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Na primeira pergunta agora, na visão de vocês, qual é o nível de maturidade empreendedora aqui no mercado de inovação e tecnologia em Santa Catarina? Estamos gerando riqueza para a sociedade ou apenas umas métricas de vaidade para o negócio? Everton, deixa a bola contigo. Bom, primeiramente, queria agradecer, Fabrício, pelo convite da gente estar aqui fazendo esse debate, né, junto com o Marcelo, nesse tema bastante interessante, né, que algumas vezes a gente até teve a oportunidade de conversar, né, sobre essa questão de como que a gente mede a maturidade dos empreendedores e das próprias empresas, na verdade. E o que eu vejo que acontece muito é que, obviamente que a maturidade depende de um tempo de cada um dos empreendedores, né? Quando a gente começa uma empresa, né? Naquela fase tu está mais preocupado realmente em sobreviver, atingir o ponto de equilíbrio e tal, né? Então você sempre sonha, né, com o faturamento, né? Você fala muito em faturamento, quanto que eu vou faturar, né? Uma projeção de faturamento. E se fala muito, né, quando você vai comparar com outros empreendedores, né? Pô, como é que está aquela empresa? Qual é o tamanho daquela empresa? Será quanto que aquela empresa fatura? Quantos funcionários tem aquela empresa, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, né, o próprio empreendedor vai se desenvolvendo mais, né? E ele vai percebendo que existem algumas métricas que realmente no fundo não fazem muito sentido, né? Então assim, o faturamento é importante, não tenha nem dúvida, né? Mas, por exemplo, num segundo momento eu já começo a ver, a hora que você começa a pagar as contas, né? Você começa a ver que, na verdade, um outro indicador é mais importante ainda, que é a tua lucratividade, né? Então, não interessa se você fatura um monte, mas sobra pouco. Se você tiver um faturamento legal, mas uma boa taxa de lucro, eu acho que interessa mais no primeiro momento do que propriamente o faturamento. E depois o empreendedor vai se realmente descobrindo mais, se desenvolvendo até como ser humano, como pessoa, que eu acho que é muito importante isso, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí você começa a chegar num terceiro estágio, né? Que é realmente ver, mas vem cá, o que realmente interessa, né? É faturamento, é lucratividade? Ou, por exemplo, é o valor que eu gero para a minha empresa, né? Quanto que eu estou gerando de valor? Se eu estou crescendo valor no meu negócio, e esse crescer valor no meu negócio também depende muito o valor que eu gero para a sociedade, né? Você começa a pensar, tecnologia, afinal de contas, para quê? Para quem? Para melhorar o quê?
Então eu acho que isso é um pouco da trajetória que acontece muito, né? E quando a gente começa, realmente, às vezes a gente se pega muito com indicadores um pouco mais vaidosos, né? Mas depois, com o tempo, o próprio amadurecimento do empreendedor, você vai acabando se aquietando e vendo que tem coisas mais importantes do que algumas métricas, que elas são importantes, mas que elas não dizem tudo sobre realmente se um negócio é bom e se o empreendedor realmente é um empreendedor mais maduro, né? Amorim, tu que é especialista em avaliar empresas, já conhece muito do mercado, como é que tu vê na visão de fora? Como é que é o nível de maturidade empreendedora hoje? Como é que você vê as pessoas, se elas geram valor, elas estão procurando mais essas métricas mesmo para dizer que ela está sendo bem sucedida? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite aqui para estar participando hoje. Uma iniciativa excelente, que é um maior prazer estar aqui com vocês. Esse é um ponto bastante importante porque, surpreendentemente, a gente sempre tem uma visão que o Brasil está muito atrás em algumas áreas. E realmente, infelizmente, em algumas áreas, sim. Na parte de empreendedor, eu tenho muito orgulho em dizer que o empreendedor brasileiro, e particularmente o catarinense, nos últimos 5 anos deu um salto quântico, na minha modesta visão. Quando eu comecei a fazer investimento anjo, depois quando eu entrei para o Venture Capital, sendo sócio da Bezeplan, era uma realidade bastante diferente. 2009, 2010, 2011, o empreendedor não tinha menor conhecimento das coisas mais básicas que ele tinha que ter para começar uma empresa de tecnologia ou não. Ele começava como todo empreendedor brasileiro começava, com toda a cara e a coragem, né? E hoje a gente vai em qualquer tipo de reunião que a gente encontra empreendedores de primeira viagem, a gente vê que eles estão extremamente mais aculturados das coisas, né? E isso é uma coisa boa, na minha opinião. Então, eu acho que o trabalho de vários órgãos, vários atores aí, como começando no Sebrae, aceleradoras, fundos de investimento, anjos e todo esse tipo de ecossistema que se gerou em vários lugares no Brasil, elevaram muito a maturidade do empreendedor. A falta de maturidade que eventualmente o empreendedor pode ter é uma falta de maturidade natural de um empresário de primeira viagem. Não há como querer uma maturidade num empreendedor de primeira viagem. Então é normal que ele tenha certa imaturidade. Mas na minha opinião, para falar assim, no ciclo que a gente está acompanhando nos últimos 9 anos, evoluiu muito, evoluiu demais. Então isso é um ponto, na minha opinião, muito positivo. Eu acho que é positivo para ecossistemas que estão no Brasil como um todo e particularmente para quem investe é muito bom também, porque você está tendo uma relação muito mais madura e muito mais avançada que tínhamos há 5, 6 anos atrás, quando a gente contactava os empreendedores. No nosso trabalho a gente analisa muito a empresa, né? As taxas de análise são muito altas. Nos últimos 4 anos a gente analisou mais de 1.050 empresas para investir em 10. Então é uma taxa muito alta, né? Então a gente consegue ter uma visão, diria, bastante ampla desses 1.000 empreendedores que a gente chegou pelo menos fazer uma conversa por telefone ou pelo menos uma reunião junto. Então acho que eu surpreendentemente gosto de dizer que o empreendedor evoluiu muito, ainda está num ponto muito bom. Em relação à maturidade de métricas do negócio, essa já é uma outra questão, que normalmente a gente cai para, como o Everton comentou, cai para as coisas mais triviais, que é faturamento, número de clientes, que são números muito intrínsecos de qualquer negócio, de uma padaria até a Petrobras, né? Quanto fatura, quantos clientes tem, e naturalmente depois se ela tem lucratividade ou não. E os negócios são geridos por isso, em geral, né? O que está acontecendo, na minha opinião, recentemente, é que existem 2 tipos de métricas que estão navegando juntos, assim. Algumas são que está se chamando de metas de vaidade, né? Coisas que são até interessantes, crescem muito, mas elas não agregam nada ao negócio. Por exemplo, quantos visitantes eu tenho no site. É uma métrica completamente interessante de saber que a tua marca está sendo acionada e tal, mas ela não resulta num valor imediato nem para o cliente nem para a companhia. E outras métricas muito relevantes que vão desde o faturamento, que é a mais fácil de a gente identificar, até métricas de valor, que essas são mais difíceis de dizer, né? Que valor eu estou agregando para o meu cliente? Por que eu estou fazendo a diferença a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse cliente? Ele está sentindo essa diferença? Então, essas métricas são interessantes. Por exemplo, como NPS, métricas que medem o score de satisfação do cliente com a solução que você está provendo a ele. Então, essas métricas são muito relevantes porque elas são de fundamento, né? Eu posso até faturar muito bem num ano e cair no outro, mas se eu tiver um score de satisfação grande com o cliente, isso é uma meta fundamental, ela leva por muitos anos, ela leva a empresa a uma qualidade muito grande. Então é muito importante discernir essas metas.
Agora, em relação a metas que uma empresa tem que ter, naturalmente a gente sempre fala em faturamento e valor da empresa, o valor que eu agrego e tal, mas elas são definidas pelo acionista, né? A decisão dessa métrica é do acionista. Eu posso ter uma empresa que quer faturar muito, com uma margem de lucro baixa, porque a decisão do acionista foi fazer dessa forma para poder ter um outro impacto. E eu posso ter um acionista que deseja uma lucratividade extremamente alta e vai agir de outra forma. A gente está vendo agora algumas coisas muito interessantes nesse sentido, que são as métricas que são além das métricas financeiras, né? Começou isso lá atrás com o Triple Hélice, né? Que você tinha que ter uma meta financeira, ambiental e social, né? O bottom line, triple bottom line, que o americano falava. Uma meta financeira, uma meta social e uma meta ambiental. Muitas empresas fazem o balanço social, né? São metrificadas por isso, tem até bônus em relação a esse tipo de coisa. Então, cada empresa vai achar o seu melhor fato, além das óbvias, que é faturamento, lucratividade, e que isso é muito importante para você poder gerar valor ao acionista e ao cliente e ter dinheiro para reinvestir também, né? Então, acho que tem que olhar muito qual é a decisão do acionista. Assim. Na visão de vocês, como empreendedor e como investidor e gestor também de um fundo, quais que são os pré-requisitos? O que vocês avaliam como um empresário de sucesso? O que vocês veem, assim, poxa, esse cara está trilhando um bom caminho? Uhum. Quais que são os indicadores para vocês, pessoalmente falando? De novo, né? Eu tenho uma jornada como empreendedor, né? Que me remete muito ao meu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, né? Então, talvez o meu olhar é um pouco diferente de um outro que não tem esse viés, né? Então, por exemplo, eu gosto muito, eu hoje não conseguiria iniciar um negócio novo, se eu fosse investir em qualquer negócio que eu vou fazer hoje, eu parto sempre do propósito daquele negócio, né? Então, por exemplo, assim, qual é o propósito da existência desse negócio, desse empreendimento, dessa energia que vai ser dispensada para empreender nesse negócio, né? Ele tem um propósito realmente relevante, ele vai contribuir com algo, eu costumo dizer, ele vai mexer o ponteiro das pessoas efetivamente. Então é um negócio que eu prefiro investir, eu prefiro colocar energia. Então, na minha avaliação, um empresário que eu vejo de sucesso é qual é o impacto dele como empreendedor, né? Ele que teve a ideia, ele que é visionário, ele que bolou uma solução, qual é o impacto que ele causa na sociedade. Esse é o meu ponto de vista, né? Se ele realmente é um cara que fez algo relevante, que transformou um setor, que transformou uma cidade, ou enfim, até um país, né? Porque não, a gente tem vários exemplos de empreendedores assim. Para mim, esse é um empreendedor de sucesso, né? O quanto que ele consegue tocar as pessoas, quanto que ele consegue inspirar as pessoas a transformá-las em pessoas melhores. Então esse é um viés que eu considero. Porque eu imagino assim que todo negócio que ele tem um propósito nobre, né, e que ele é realmente, ele tem a competência de cumprir aquele propósito, por consequência, ele vai atingir esses outros indicadores que a gente estava conversando, né, Marcelo? Porque uma coisa que aqui no Brasil, a gente tem uma coisa sutil que geralmente as pessoas não percebem. Mas veja bem, aqui no Brasil, quando a gente registra uma empresa na junta comercial, né, uma coisa que você tem que definir para registrar essa empresa na junta comercial, olha só que interessante, chama-se razão social. Já pararam para perceber, né? Então a gente tem o nome fantasia, mas principalmente a razão social. Olha só que sutileza que tem nisso, né? Ou seja, qual é a razão social da sua empresa? O para que ela se remete? O que ela foi fundada? Para prestar qual serviço para a sociedade, né? Então parece ser uma coisa e engraçado, muita gente não percebe isso, né? Então eu vejo que muitas empresas, né, salvo realmente quando o cara teve um grande problema de gestão, que ele não foi muito sucesso no jeito de gerir, mas geralmente eu costumo ver que uma empresa ela tem mais sucesso se ela é útil para a sociedade. A sociedade que autoriza uma empresa a funcionar de uma certa forma. Se eu tenho um propósito, se eu tenho uma razão social, se eu empreendo, presto um bom serviço, a sociedade, né, os meus clientes, eles me apoiam e mantêm essa empresa e fazem com que ela cresça, seja sustentável, se reinvente, etc. Agora, quando uma empresa ela não tem isso em mente, quando o empreendedor foca só em algumas métricas, né, e ela não entende que a razão dela existir é para uma coisa social, para algo, um propósito, uma prestação de serviço,
você pode notar que geralmente ela tem, no curto ou médio e longo prazo, ela tem um problema de existência. A sociedade me parece que ela não autoriza mais essa empresa a funcionar. Então, no meu ponto de vista, eu meço muito o empreendedor, né, com isso, com o impacto que ele causou. Eu sou do setor de tecnologia para o agronegócio, eu só vou fechar com um exemplo do que é um empreendedor com impacto, né? Eu vou me remeter ao falecido Atílio Fontana, que foi o fundador da Sadia, né? Então é uma empresa que eu tenho a maior admiração, né? Especialmente pelo seu Atílio, porque ele, o impacto que o seu Atílio causou na sociedade, né? Especialmente aqui em Santa Catarina, onde nasceu a agroindústria, né? Municípios como Concórdia, municípios como Chapecó, né? São municípios que devem muito ao desenvolvimento desse empreendedor, ao empreendimento desse empreendedor, que ele empreendeu o quê? Numa indústria de produção de alimentos. Quantos empregos esse empreendedor gerou, quanta transformação social que ele gerou para a comunidade, né? Porque lá em Concórdia, por exemplo, o primeiro hotel foi ele que fundou, né? Todos os melhores profissionais que foram de São Paulo, trabalhar na Sadia em Concórdia. Então, ele é um cara que transformou não só o estado de Santa Catarina, mas a agroindústria de todo o país. Então, eu me refiro ao empreendedor como ele. E ele nunca abandonou o propósito dele, que era o seguinte, né? De produzir o melhor alimento mais saudável, né? E acessível à população. Então eu considero esse tipo de empreendedor, né, com essa linha que ele realmente deixa uma marca na sociedade, um empreendedor de sucesso, na minha avaliação. Nessas mais de 1000 empresas que tu já teve a oportunidade de avaliar, tu já conseguiu identificar, e isso foi determinante, esse perfil que o Everton falou, de um cara fora da curva que tem um propósito muito claro e que alinha isso com relação ao capital, o que ele está trazendo, que ele pode trazer para o acionista. Tu já identificou isso? Existe desses 1000, assim? Como é que... desses 1000, não todos, porque senão a gente teria investido em todos, mas não vai ter dinheiro para isso, mas a gente sempre identifica isso. O nosso trabalho é um trabalho muito árduo, porque a gente precisa lidar com uma situação que é dizer não para a maioria das vezes, né? Em esmagadora maioria das vezes a gente diz não. Então a gente sempre tem que identificar esse tipo de coisa. Na fase que nós fazemos o investimento vai desde o anjo até private equity, é muito importante o empreendedor. Eu costumo dizer que a gente investe em jockey e não em cavalo. A gente precisa mudar o cavalo, muda, mas o jockey tem que ser muito bom, né? Então, esse é o primeiro ponto muito relevante. Outro ponto relevante que a gente pode dizer a gente sempre tem essa pergunta: quem é um empreendedor de sucesso? Como é que eu classifico um empreendedor de sucesso? Existem as coisas óbvias, né? Aquele que conseguiu um sucesso visualmente, assim, patente, muito claro, que é conseguiu vender a empresa por um bom dinheiro, a empresa está muito grande, ele está bem de vida. Esse pode ser considerado sucesso. Mas eu acho que se a gente tivesse que olhar bem a fundo, o empreendedor de sucesso realmente é aquele que conseguiu executar plenamente a visão que ele tinha. E isso não necessariamente é um resultado financeiro. Então, se a gente se remeter aos empreendedores sociais, por exemplo, os empreendedores de impacto, eles têm uma meta financeira, mas a visão deles é muito mais ampla que simplesmente querer faturar 10 milhões, 100 milhões ou 500 milhões. Então, acho que o empreendedor de sucesso, se a gente pudesse resumir de forma muito sintética, é dizer que é o empreendedor que conseguiu realizar plenamente a visão que ele tinha quando ele começou aquele empreendimento. Eu conheço um pouco da história da Agnes e de outras empresas, são empresas que estão mais próximas desse conceito, que elas conseguem executar plenamente a visão que elas tinham quando começaram naquele setor, naquele empreendimento, naquela proposta. E os resultados financeiros, eles vão praticamente ser uma consequência dessa visão. Se ele conseguir executar uma visão plenamente, ele vai conseguir provavelmente o resultado financeiro e tudo que vem atrás disso. Então eu acho que o empreendedor de sucesso é aquele que consegue realizar plenamente a visão que ele tinha quando ele começou aquele empreendimento. Seja uma visão, uma métrica financeira, não financeira, social, não social, de impacto, como quiser olhar, mas que tenha executado aquela visão plenamente que ele tinha. Já aproveitando para entender um caso real, o caso da Agnes, há alguns meses vocês foram protagonistas de um dos deals mais interessantes, mais relevantes, né, do ecossistema de inovação aqui em Santa Catarina. Quando a Cargill investiu em vocês, passou a ser uma sócia. Se você olhar a Agnes, né, não é a maior empresa do ecossistema em termos de número de colaboradores e tal. Mas o que fez uma empresa que é líder mundial em nutrição animal, em grãos,
olhar para a Agnes aqui em Santa Catarina e dizer, eu vejo o valor em vocês e a gente quer fazer uma parceria? O que tu acha que encantou uma empresa tão grande, sendo vocês talvez não os maiores, mas o que tinha mais afinidade talvez de propósito com eles? Como é que foi esse match? Fabrício, é um pouco daquilo que eu estava falando há pouco, né? A Cargill, muitos não sabem, mas a Cargill até hoje é uma empresa familiar, né? A maior empresa familiar do mundo, né? Então eles têm uma coisa muito forte, que é a parte da cultura da Cargill, é uma coisa espetacular. Eles têm uma cultura bem definida, os valores, os princípios deles, né? E principalmente o propósito, né? O propósito deles é ajudar a alimentar o mundo, né? Olha só que interessante, né? Porque eles têm uma empresa de alimento no fundo, né? Eles têm várias unidades de negócio, mas essencialmente é uma empresa de produção de alimentos. E o que nós fizemos na Agnes foi justamente, nós construímos uma empresa com uma cultura muito forte, centrada em nosso propósito, né? Nosso propósito é impulsionar a prosperidade no campo. Então, quando a Cargill, né, que ela montou uma unidade de negócio especializada em inovação em tecnologia e transformação digital no campo, ela criou uma unidade chamada Cargill Digital Insights. Eles realmente foram no mundo procurar parceiros que tivessem não só boas soluções tecnológicas, mas principalmente que tivessem fit cultural com eles, né? Então, aquilo que eu disse há pouco, né? Dentre as métricas, para nós, às vezes existem métricas de negócios que não acontecem no curto prazo. E nós preferimos fazer um negócio que a gente foi construindo valor nesse negócio. Nós fomos adicionando valor nesse negócio. Nós não fomos adicionando número de funcionários ou, quem sabe, um faturamento muito expressivo, né? Aquele que chame muita atenção para sair na mídia. A gente foi construindo uma história, uma empresa com soluções e uma cultura de valor. Eu acredito que o fit que aconteceu com eles foi justamente isso. Nós temos uma excelente pegada de inovação, uma excelente solução tecnológica, mas a gente tem realmente o maior valor da Agnes é a parte cultural, os nossos propósitos, nossos valores e o jeito como que a gente conduz os negócios onde a gente atua, né? Nós temos uma aceitação, um carinho, uma intimidade com os nossos clientes que é muito fora da curva. Então, eles são parecidos, né? Acho que a gente se identificou nisso e a gente conseguiu fazer uma aproximação muito boa e uma relação que até então tem sido a melhor possível. Legal. Amorim, agora fazendo uma inversão aí de mentalidade, hoje dessas corridas pelos unicórnios, né, tem gente que está dizendo aí que dá lucro é uma visão ultrapassada, que vale engajamento, né? Que nem tu falou, volume de acessos, clientes, etc e tal. Tu recebe muito isso, tu avalia empreendedores buscando isso e tu acha que isso, de certa forma, atrapalha esse nível de maturidade que a gente estava falando até agora? Uhum. Ou seja, tu vê isso acontecendo e quer dar algum recado para quem está pensando ser unicórnio a partir do nada? Eu vejo isso é um ponto importante porque, assim, é natural que a gente está tratando com, essencialmente, empreendedores jovens, né? Não, alguns estão em outra faixa, mas em essencial são pessoas que estão de 20 a 35 anos, 32 anos. É natural que exista sempre esse tipo de comportamento. E é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre dar o recado, né? O fato de você ter muitos exemplos americanos, europeus, asiáticos e brasileiros, que são empresas que começaram com uma velocidade muito grande e usaram bastante capital e nunca deram receita, nunca deram lucro, nunca deram resultado, não é por si só um fato ruim. Desde que aquilo seja um plano muito bem pensado, ou seja, eu vou fazer isso por um espaço de tempo muito determinado, porque é necessário fazer para ter a contrapartida de uma velocidade maior. Então, acho que isso faz sentido, guardadas as devidas proporções, faz sentido. Só que isso, de certa forma, quando você vê isso acontecendo demais, você começa a ter uma distorção. E essa distorção praticamente foi toda dada pelo mercado americano, onde o capital é muito mais barato que em outros países, não só o Brasil. O Brasil é muito caro, mas em outros países também não é tão barato. Então, o mercado é muito abundante, muito capital abundante, então isso traz uma certa distorção de muito capital e muita coisa, que fazendo assim uma situação de muito capital envolvido sem ter lucro nos primeiros anos aí. Não tem nenhum problema com essa estratégia, desde que seja uma estratégia deliberada. Eu tomei a decisão de 5 anos, investir muito e vou estar com a EBITDA negativo, vou estar com o lucro negativo, para depois poder ter um certo patamar e aí voltar a entrar na produtividade.
No final da conversa, sempre uma empresa vai ter que gerar. Ela não pode ser deficitária eternamente. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então, ela vai ter que fazer. Então, essa é uma distorção natural desse mercado. Então, muito capital, muita velocidade traz essa distorção. E eu não digo que isso está errado, só digo que precisa ser uma coisa deliberada. Eu vou fazer isso por certo tempo, neste momento, para atingir objetivos de crescimento ou de penetração de mercado ou desenvolvimento tecnológico que precisam ser feitos nos primeiros anos de uma empresa. Isso eu acho, não tem problema com isso. Agora, fica um pouco difícil para a gente trazer esse conceito que está tão bem claro nos Estados Unidos para a nossa realidade aqui. Porque existem diferenças muito brutais. Quer dizer, a primeira diferença é tamanho, a segunda diferença é custo de capital, a terceira diferença é a condição do Brasil as empresas brasileiras serem um player internacional, é muito difícil. A empresa americana é mais natural, vamos dizer assim, não seja fácil, né? Então tem que guardar as devidas proporções, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O meu recado é que você sempre tenha um plano muito determinado, sabendo onde você vai. Você simplesmente colocar capital e queimar capital a todo custo por causa de número de usuários ou faturamento, sem um planejamento, me parece uma certa até responsabilidade. E precisa, por exemplo, ter isso em que, dependendo dos estágios de investimento, um anjo ele vai ter que pensar diferente do cara que já pensa num série A e um mais pra frente. Como é que, por exemplo, assim, se o cara fala eu vou queimar dinheiro por um bom tempo pedindo anjo, o cara vai dizer, vou perder esse meu dinheiro rapidamente. Uhum. Tem algum nível que tipo de indicador ele já tem que ter pronto para cada estágio? Já tem que ter o EBITDA pronto, isso é só na série A, isso tem que estar pronto antes? O que tu acha que tem que ter de começo, assim, de largada para convencer? Eu acho que conforme você vai avançando nos anos da empresa e na maturidade dos investimentos que você vai pegando, mais formal você tem que estar, né? Então, assim, se você está fazendo investimento anjo, o investimento anjo, eu já fui investidor anjo antes de ser venture capital, né? Ele é basicamente um investimento que ele é para pagar as contas por um certo período de tempo. Ele é um investimento muito assim, né? Muito nesse sentido. Por quê? Porque a empresa precisa sair do estágio do PowerPoint para o Excel, como eu costumo brincar, né? Sair do estágio da ideia para alguma coisa visível, assim. Depois os outros estágios vão se amadurecendo mais. O capital semente, o série A, eles vão amadurecendo mais. Não significa que eu preciso estar lucrando já, necessariamente, mas eu já preciso estar controlando essas curvas com muita mais precisão. Se um investidor antes pedir um planejamento de 5 anos para um empreendedor, é por mero exercício de Excel, porque não vai acontecer nada. Eu sempre brinco nas palestras que eu faço que a Vale do Rio Doce tem 280 pessoas em orçamento e erra planejamento de 5 anos vendendo minério para chinês, que é a coisa mais normal do mundo. Então, quer dizer, não adianta querer que uma startup faça um planejamento de 5 anos, é certo, não tem o menor sentido. Ela vai fazer somente para dar para ver se ela sabe fazer uma projeção razoável. Mas o que vale mesmo é o investimento para manter aquilo. E conforme você vai amadurecendo, aquilo vai tendo uma formalização maior, uma precisão maior. Mesmo que ainda como Uber, que está próximo aí do IPO, que eu tive a paciência de ler o prospecto de 125 páginas inteirinho, ele está propondo fazer um IPO de 120 bilhões de dólares, perdendo dinheiro ainda. Mas desde que seja uma estratégia deliberada. Agora, quem acreditar nessa proposta vai lá e investe, quem não acreditar não investe. Então, é uma coisa que você precisa ter uma formalização maior a partir do momento que você vai avançando. Agora, mas no final das contas, não sendo uma organização de ONG ou uma coisa assim de cunho totalmente social, você vai ter que estabelecer num certo momento uma lucratividade. O dinheiro de investidor é um dinheiro finito, uma hora acaba, né? Então você tem que partir para uma situação e os setores mudam muito. Por exemplo, se o setor farmacêutico tem um problema grave, o setor farmacêutico o investimento é muito longo. Você desenvolver uma droga realmente para botar no mercado são 7 a 10 anos. É muito tempo. Então, naturalmente, uma empresa que é uma startup farmacêutica, ela tem que prever um EBITDA negativo por coisa de 5, 6, 7 anos para poder botar aquela droga no mercado. É normal deste setor. Tanto que os investimentos nesse setor são geralmente empresas muito grandes, que têm capital para fazer. No setor de software, já é um pouco diferente. Você pode eventualmente fazer um software que em 2 ou 3 anos ele tenha um sucesso viral, aí, um game, uma coisa assim, e já possa estar numa curva positiva de fluxo de caixa. Então, cada setor vai ter um pouco de particularidade. Bacana. A gente vai chamar um intervalo comercial rapidinho e a gente já volta com mais um bloco do SC Innova Talks.
SC Inova Talks, uma iniciativa da SC Inova. Histórias, conexões, inspiração e Raise Hands. Marketing online e offline, com foco em resultados. Estamos de volta com o SC Inova Talks. Hoje nós estamos debatendo o perfil do empreendedor brasileiro, catarinense, e o nível de maturidade desse empreendedor que atua no mercado de tecnologia e de inovação. Comigo estão Everton Gubert, CEO e fundador da Agnes, e Marcelo Amorim, sócio da gestora de fundos de Venture Capital Bezeplan. Pessoal, queria entender de vocês como é que o empreendedor hoje aprende em vários estágios. Tu falou um pouquinho, Everton, desde o começo a largar o osso com o crescimento da empresa, né? Deixar de ficar ali cuidando do seu código-fonte, depois ele parar de fazer microgerenciamento, para depois chegar à disputa de poder parar e pensar realmente, né, a visão tua como empreendedor que passou por esses estágios e a tua, Amorim, de quem acompanha o cara lá no começo, investindo nele e depois ele se tornando... Como é que faz isso? Como é que o empreendedor ele deveria seguir essa jornada? Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios do empreendedor, né? Porque especialmente do empreendedor aqui do nosso ecossistema, que o nosso ecossistema formado por pequenas empresas, né? Então é aquele empreendedor que saiu lá da universidade, né? Que lá na universidade teve uma ideia, né? Que a gente hoje tem várias opções aí de incubadoras, né? Depois incubou a ideia. Então é aquele cara que ele teve a ideia, ele conhece de um determinado problema, ele propõe uma solução para aquele problema, ele mesmo programa no início, né? Ele mais um ou dois amigos, né? E então é aquele cara que ele cuida do programa, né? Dentre aqueles 2, 3 sócios, um se destaca mais então na parte técnica, outro na parte comercial, enfim, mas efetivamente são eles que tocam o negócio, ou aquele empreendedor que está colado no código, né? O primeiro desafio dele é que depois que o produto dele fica pronto, que realmente a coisa aconteceu, que ele vai ter a primeira venda, aí começa, digamos, os próximos desafios dele, né? Porque aí ele começa a entender o que é ser um empreendedor, porque até então ele é realmente mais um visionário, mais um cara que está apostando, né? Mas para você ter uma empresa, não é só ter uma ideia, junto com a empresa vem uma série de coisas que ele nem imagina, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu criei o meu negócio, né? Então nos primeiros 2 anos eu estava completamente mergulhado na codificação, né? Na programação da solução que eu fiz, do software de gestão que eu fiz de granja, né? E depois, quando eu fiz minha primeira venda, só para vocês entenderem, eu fui me tocar, poxa, eu não tenho empresa. Eu estava tão focado em fazer o produto que eu não tinha parado para montar a minha empresa. Não tinha registrado a minha empresa na junta comercial, a Agnes nem existia, né? Então a gente lançou a nossa solução num evento. E quando eu cheguei, o evento foi numa sexta e sábado, né? Quando eu cheguei segunda-feira em casa de novo, que a minha empresa era no apartamento da minha mãe, o telefone não parava de tocar. E ali que eu fui, deu certo, foi um sucesso. Só que agora os caras querem comprar, eu preciso emitir nota, os caras, como é que faz o faturamento? É aí que eu fui me tocar. Então, ali você começa a ver, e aí o Marcelo está falando hoje que, claro, né, isso foi em 2001. Hoje o empreendedor, hoje com todo o apoio que tu tem da incubadora, dos mentores, das aceleradoras, você se prepara um pouco melhor, né? Mas o segundo estágio é justamente isso, tu descobrir que realmente isso aqui é um negócio, é uma empresa, né? E você precisa faturar, você precisa contratar mais gente, né? E aí você precisa delegar aquela função, porque você precisa continuar indo para os clientes, melhorando o teu produto, e alguém tem que estar codificando. É impossível tu fazer tudo sozinho, né? Você precisa de mais gente. Na medida que o teu negócio começa a crescer, que você descobre que você precisa ter um timão, um time, né? Formar mais pessoas, aí vem a dificuldade de você largar o osso, porque você que fez aquele código, né? E no início não tem essa história de fazer o código todo bonitinho, com as normas, tu faz na medida que tu entende, né? Mas aí quando você tem mais programadores codificando, como é que você faz? Aí você começa a descobrir que tem um monte de coisa ali, que a tua empresa é um mundo, né? Que não é só mais aquele teu mundo, né? Eu acho que aí é o primeiro desafio do empreendedor. E eu acho que aí tem uma pegadinha também, que o empreendedor, na minha visão, eu vejo isso muito acontecer em algumas empresas aqui no nosso ecossistema, né? Na medida que a coisa vai crescendo e o empreendedor também se distancia desse processo que ele dominava e ele se ocupa com uma parte não muito boa do empreendedorismo, que é a parte
de tudo que vem junto, a gestão que tem que fazer, e o nosso sócio principal que vem junto, né, que é o Brasil, os teus encargos, toda a burocracia, a parte financeira, a parte contábil, a gestão de pessoas, tudo que vem junto. Se o empreendedor não se tocar, se aquele cara visionário que tem o tempero ele não se tocar, ele acaba que ele fica engolfado por esses processos, né? E ele para de melhorar o processo dele, aquele produto, né? Ele não consegue dar a mesma atenção, né? Você divide o teu tempo muito mais engolfado, né, nos problemas, né? E não mais dar atenção realmente para o teu negócio, para melhorar o produto. Se você não consegue formar um time legal, que tem essa capacidade de ajudar a promover isso aí, a tua empresa acaba ficando estagnada. Então, você bem citou, Fabrício, acho que o primeiro grande desafio é o empreendedor saber delegar, e é o empreendedor também, é óbvio que ele tem que delegar e se afastar um pouco, mas ele nunca abandonar, porque o empreendedor, aquele que criou o negócio, ele tem o tato, o cheiro do que tem que melhorar e tal. Se ele fica muito preso nas questões mundanas, né, do empreendedorismo, às vezes ele pode perder a mão, e a empresa ela estaciona e ela não consegue dar os saltos de inovação tecnológica necessários para se manter pujante no mercado, com inovação. Isso é um grande risco que eu acho que todo empreendedor que está nos ouvindo, acho que ele precisa ficar atento a esse detalhe. Amorim, qual é o momento mais crítico que tu já vivenciou, assim, qual é dentro do desenvolvimento das empresas? O Everton colocou bem objetivamente, foi bem isso mesmo. Eu, antes de ser investidor anjo e ser de Venture Capital, eu fui empreendedor, né? Então eu criei 4 empresas, passei por essa fase toda que o Everton está passando. E assim, é muito normal a gente ver que uma empresa, o principal gargalo dela de crescimento é o empreendedor. Porque o empreendedor chega num certo momento que ele começa a ser um funil de tudo aquilo que acontece na empresa. Então, para comprar um parafuso ou para investir 5 milhões nos Estados Unidos, tudo tem que passar pela mão do empreendedor. Ele é de natureza centralizador, porque ele começou aquilo do zero, então era tudo com ele, né? Então ele é de natureza centralizador. Raríssimos empreendedores têm a maturidade de saber, não, agora eu vou começar a delegar. Isso geralmente acontece por obrigação, por força do que está acontecendo na companhia. Então acho que esse é um primeiro ponto bastante importante. O empreendedor, num certo momento, ele vira o gargalo da companhia. Porque você não consegue trabalhar mais de 16 horas por dia. Então você vira o gargalo da companhia. Então, e também é muito raro você conseguir uma empresa, nos primeiros estágios dela, nos primeiros 5 anos ou 3 anos, que ela tenha todos os empreendedores dessa empresa, 3, 4, 5 sócios, muito bons em tudo. É muito difícil. Se eu encontrar uma empresa que tem um sócio muito bom de RH, muito bom de produção, outro sócio muito bom comercial, outro sócio muito bom técnico e outro sócio muito bom financeiro e administrativo, é um dream team, né? Isso não se encontra. Nenhuma empresa é criada dessa forma. Então você vai ter que, em certo momento, trazer pessoas muito boas nessas posições, né? E aí vai depender muito da demanda que você tem, mas provavelmente as posições vão ser aquelas posições onde o empreendedor não é o DNA dele fazer. Então, geralmente são as posições financeiras, por exemplo, ou as posições de RH. É muito normal que o empreendedor não tenha os skills ou não consiga tempo para desenvolver os skills de RH. Então, é normal que o empreendedor passe por isso. Ele precisa ter essa maturidade. No nosso caso, em particular, o empreendedor, eu diria, tem uma vantagem, que o Everton, infelizmente, ele e o irmão dele não tiveram. Porque nossa participação na empresa ajuda a esse processo. A gente alerta muito o empreendedor, porque ele está dentro do problema e ele não vê. A gente alerta, olha, você está ficando gargalo das coisas. Se você não trouxer uma pessoa aqui, você não vai conseguir sair daqui para ir para os Estados Unidos falar com um outro fundo. Você não vai sair daqui para fazer um congresso na Europa, porque você tem que assinar um cheque para pagar a água. Então, assim, ele tem que entender isso. E nós ajudamos muito a entender. Nós ajudamos por um motivo, não é porque a gente é mais inteligente, não. É porque a gente está de fora e porque eu, particularmente, passei por isso. Eu passei por esse sofrimento, né? Então, eu digo que é muito importante ele entender isso e começar a delegar. E essa história que a gente fala, a gente pergunta para qualquer empreendedor, mesmo o Everton, que é bem maduro, outros empreendedores, você tem que começar a delegar e controlar. Todo mundo fala, tem que delegar. Mas na prática isso não acontece, porque é muito difícil você delegar. Você delegar uma coisa que você criou no apartamento da sua mãe, você precisa ter um nível de confiança na delegação muito grande. Então acho que o empreendedor tem que passar por esse leve trauma de deixar parte do filho dele ser cuidado por outro.
E tem um Tem detalhe, que Amorim, delegar. só interrompendo, que porque Aham. a gente tá falando do empreendedor, mas na verdade as empresas às vezes são empreendedores. É. Como é que se lida com jogos de difícil. poder ali dos sócios? Isso é, bem mais difícil. difícil ainda, porque antes É de mais delegar, difícil. É mais tem que difícil. delegar com quem tem a mesma habilidade. atribuição que tua, né? E não- e Tu nem- vê isso? Como é que foi Claro, também com claro. vocês? Né? Como é que foi esse... Não, bom, primeiro a jogo gente tem também? uma coisa assim, a gente não investe em empresa de um empreendedor só. A gente não acredita nisso, acho bem difícil isso, tá? É um primeiro ponto, né? Não dá para jogar esse jogo sozinho, é muito difícil. Pode até dar certo, mas é bem difícil. Então, assim, e o nível de maturidade de sócios empreendedores é muito distinto, né? Um empreendedor é muito mais maduro, até por idade, porque passou por outra experiência, outro é muito recente. Então, um vai ter mais habilidade de delegar, outro vai ter menos habilidade de delegar. Um vai conseguir, por exemplo, criar uma equipe mais autônoma e o outro não tanto, ser mais centralizador. Isso é normal na empresa. O grande perigo desta situação, que a gente procura também evitar que aconteça, é começar a existir muitos compartimentos, assim, muitos feudos, né? Esse cara aqui é da técnica, a equipe dele é super boa, todo mundo trabalha com muita autonomia. E esse cara aqui é da produção, ninguém trabalha com autonomia. É uma coisa super hierárquica. Então, isso é muito ruim quando acontece na mesma empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado para isso acontecer. Mas é um processo de maturidade. Eu sempre digo que, objetivamente, ao longo de muitos anos, o empreendedor ele tem que fazer, com muita maturidade, muita disciplina, ele tem que fazer um raciocínio que é assim: eu tenho que ser dispensável. A minha empresa tem que não precisar de mim para funcionar. Então, as funções táticas operacionais de uma companhia, quando atinge um certo nível, não podem depender do empreendedor. As funções estratégicas, ele pode depender dele. Mas as funções tático-operacional, a empresa tem que poder não depender dele. Porque se o Everton estiver daqui 5 anos ainda fazendo coisas tático-operacionais, ele não vai ter oportunidade de discutir as grandes coisas estratégicas da empresa dele. Então ele precisa, ele já conhece essa história, já está no outro nível de maturidade. Mas muitos outros empreendedores ainda não atingiram essa consciência. Mas só para complementar o que o Marcelo está falando, isso requer tempo, né, Marcelo? Requer realmente o empreendedor, ele precisa adquirir essa maturidade, essa musculatura para ele chegar a esse ponto de maturidade. Eu imagino, eu acho que quando o empreendedor atinge esse ponto de maturidade, realmente ele é um cara que ele está dominando o negócio, ele tem facilidade, ele sabe delegar com qualidade, porque sempre o desafio vai ser assim, né? Eu acho que existe um meio ali que tem a mágica, é aquela decisão entre você saber delegar, mas você não largar o osso completamente, aquela história do boi, né? O boi engorda com o olho do dono, né? Então, essa mágica eu acho que é importante também, porque você delegar tudo, absolutamente tudo, e aí talvez sejam estilos, né? Eu já prefiro sempre estar jogando junto com o time, sempre estar falando com o meu cliente, eu preciso do contato com o meu cliente. São estilos de liderança e de governança, né? Mas eu acho que a magia está nesse meio aí, de você realmente saber delegar, mas você sempre estar olhando como é que as coisas estão sendo feitas, como é que estão sendo entregues, junto com o cliente, ouvindo feedback, que eu acho que é aí que a questão cresce, né? Acho que é um misto dessas duas coisas. Porque em certo período ele é criado para ser um rei, de certa forma. Ou o cara é o grande líder, né? Sim. Depois ele tem que ser o cara dispensável, que nem o Amorim falou. Sim. Vocês veem que no nosso ecossistema aqui, a gente, até porque Florianópolis, assim, se pegar a cultura da cidade, e muitos de nós não somos daqui, era uma cultura de funcionário público, enfim. Acho que as pessoas que hoje fazem a nova economia da cidade, eles são os motivadores-chefe, ou eles são os chefes da chibata, como na velha guarda? Como é que vocês veem hoje o nível médio de empreendedor, assim, aqui, assim, os caras já estão aprendendo a ser o motivador e não ser só o cara que é o dono do campinho? Sim. Eu tô vendo uma coisa muito bonita aqui em Florianópolis, né? Como o Marcelo citou, a gente teve, os astros nos ajudaram, né? Vários componentes que ajudam a formar o nosso ecossistema, que são todos muito importantes, né? Mas eu quero citar, entre esses vários elos importantes, eu quero citar a CAT, a cultura que foi criada na CAT, né? A CAT é a Associação, né, de Catarinense de Empresas de Tecnologia, em que foi criado um modo de tocar a CAT, no qual eu também faço parte lá, eu sou, além de sócio, faço parte do conselho, mas as gerações que criaram a CAT de uma forma com que o empreendedor, né, o empreendedor jogasse junto com a associação, né, participasse efetivamente da associação e se doasse o seu tempo, né,
para ajudar o próximo, porque a galera do início lá, né, os primeiros empreendedores, as primeiras empresas, sofreram muito, né, não tinha nada do que tem hoje disponível, né? E de alguma certa forma eles se solidarizaram e cada um começou de forma voluntária a participar da associação e dar o seu quinhão em prol do próximo empreendedor que estava chegando. Então esse movimento repetidamente aconteceu durante algumas gerações ali, né, de presidentes da CAT e diretorias, e acabou criando uma cultura justamente assim, poxa, se eu fui ajudado, eu também quero ajudar, eu quero fazer parte do associativismo, né? E nesse ambiente todo criou um pouco dessa cultura realmente assim de inspirar empreendedores líderes, né? Empreendedores que possam inspirar os seus times, empreendedores que têm uma preocupação em formar uma empresa com propósito. Eu acredito que a gente teve essa felicidade aqui em Santa Catarina. Então eu estou vendo com eu estou vendo com bons olhos os empreendedores que estão chegando, os empreendedores que, por exemplo, que são formados ali dentro da CAT, né? Os líderes das verticais de negócio, que a CAT ela se organiza em verticais, né? Cada vertical de negócio da CAT tem um diretor. Esse diretor é um empreendedor, ele está ali doando seu tempo, né? E depois dele vem um outro então é um ciclo virtuoso, né? Então eu acredito assim que a gente está formando um ecossistema solidário, né? Com associativismo, com empreendedorismo de grandes líderes. Eu acredito que a gente está fazendo um excelente papel aqui em Santa Catarina, que pode servir de exemplo e já está, né? De uma certa forma contaminando positivamente outras regiões do país, especialmente aqui em Santa Catarina. Então, eu vejo de forma completamente positiva essa geração que está chegando, que está vendo que, poxa, se o pessoal fez isso por mim, é meio que um compromisso moral de eu também dar o meu quinhão, ajudar, e principalmente lá o meu posicionamento como empreendedor na minha empresa, né? Esse líder, não é nem líder, né? O cara de antigamente ali na Chibata, isso aí é o chefe de antigamente, isso já está ultrapassado, isso não funciona, né? Eu acho que esse modelo já acabou e a gente teve a sorte de ser impulsionado por inspirações boas, positivas nesse sentido. E está se gerando uma cultura corporativa nas empresas, isso acaba realmente, sempre pelo que vocês acompanham, o legado dos empreendedores acaba chegando também para os outros escalões e se tornando realmente algo que está se tornando mais aculturado? Eu acho que sim, assim, o Everton colocou muito bem. Claramente que hoje nenhum empreendedor aqui em Santa Catarina, de empresa grande ou pequena, tem condições de tocar uma equipe na base da pressão. Isso não vai acontecer. Já não existe nenhum espaço para esse tipo de comportamento, ele seria repelido pelos próprios colaboradores dele. Então não existe mais espaço para esse comportamento. Eu acho que o grande desafio do empreendedor hoje aqui com as suas equipes é conseguir comunicar muito bem a visão dele e motivar esse pessoal a cada dia para que todos possam executar essa visão. Que parece uma coisa meio bonita de falar, mas é difícil de fazer. Não é muito simples fazer isso, né? Não é uma coisa muito simples. Eu também tendo na minha avaliação, muitas pessoas me perguntam aqui, quando eu estou em outros lugares, por que Santa Catarina, por que Florianópolis está tendo essa situação de segundo polo de empreendedorismo no Brasil e tanto sucesso e coisa. E as pessoas atribuem a vários fatores, e todos eles muito válidos. A contribuição da universidade, a contribuição das associações de classe, a contribuição da CAT é fantástica, né? Tudo isso contribui muito, mas as pessoas esquecem de uma coisa muito, muito, muito importante, que eu acho que é uma vocação natural do Estado. O Estado de Santa Catarina teve imigrações de várias formas e todos esses imigrantes que vieram para cá foram naturalmente empreendedores. Pode observar, eles começaram desde um agronegócio, uma metalúrgica na área de Jaraguá, Joinville e Blumenau, todos eles foram muito empreendedores. Então o DNA empreendedor, ele é muito latente em Santa Catarina. Ele é muito visível quando a gente viaja para fora de Florianópolis. E isso, de certa forma, contaminou positivamente todo mundo. E essa subida assim, do empreendedorismo em Santa Catarina, em Florianópolis principalmente, é uma coisa assim, é uma consequência desses fatores todos. Eu acho que isso levou a essa situação. Particularmente, também concordo com o Everton nisso, particularmente eu acho que o empreendedor brasileiro em geral e particularmente nossa região, Santa Catarina, e eu também vejo isso muito em Campinas, né? Ele tem uma consciência muito de retorno daquilo que ele está recebendo. Eu acho que isso é muito, muito interessante.
As pessoas todas que passam por processo de aceleração na CAT, ou aqui no Sebrae com o Startup SC, ou na universidade, ou em outras coisas, sempre a gente nota que quando as pessoas têm um certo sucesso, elas sempre estão interessadas em poder ajudar o empreendedor que está começando. Eu nunca vi pode ser que eu esteja enganado, mas eu nunca vi um empreendedor que está com 3, 4, 5, 6 anos já de uma empresa se negar a tomar um café, a dar um coach, a dar uma mentoria para um empreendedor que está começando. Nunca se nega. Todos surpreende vocês? Surpreende porque as pessoas, o tempo dele é muito escasso. Não me surpreende pelo ato, porque para mim é um ato natural, mas surpreende se você olhar a agenda dele, me surpreende. Que ele pare e fale, isso é importante eu fazer, eu vou tomar um café com esse jovem, eu vou fazer uma reunião com esse empreendedor. Ele acha um tempo, dá um jeito e faz. E isso é uma coisa muito boa, porque quando você faz isso com um empreendedor que tem 19 anos, 20 anos, 21 anos, esse empreendedor, quando tiver 30, vai fazer com outro. Vai ser um efeito positivo, né? Então ele vai dar essa mola funcionando de uma forma muito, muito positiva. Eu vejo isso muito latente aqui no estado. Santa Catarina é um estado que está muito próximo desse patamar de retorno à sociedade, e eu vejo muito na região de Campinas também. Campinas tem essa mesma força. Todo mundo que está lá ajuda muito o ecossistema lá. Bacana. Vamos chamar mais um intervalo e a gente volta para o último bloco do SC Inova Talks. SC Inova Talks, uma iniciativa da SC Inova. Histórias, conexões, inspiração e Raise Hands. Marketing online e offline, com foco em resultados. Estamos de volta com o SC Inova Talks. Você que acompanha a gente no nosso canal no YouTube, deixa seus comentários, seu feedback, sugestão de temas para os próximos programas. A interação é muito importante para a gente dar sequência aqui no nosso projeto com realmente novas ideias, novos insights para os nossos ouvintes e espectadores. A gente também está no Spotify, nossa versão podcast do SC Inova Talks. Nós estamos aqui com o Everton Gubert, CEO e fundador da Agnes, e o Marcelo Amorim, sócio da BZPlan, gestora de fundos de Venture Capital. A gente falou bastante sobre o empreendedor, os desafios do empreendedor, toda essa construção. Agora a gente está falando sobre give back, né? Sobre retornar. Também vou falar um pouquinho de dinheiro aí. Vocês acham que o empreendedor está aprendendo a gerar riqueza para a sociedade em vez de concentrar riqueza apenas para si? E faço uma segunda pergunta em cima disso. Os empreendedores de sucesso, eles estão investindo mais como anjos? Ou eles estão preferindo os programas de corporate venture nas empresas? Né? Como é que vocês veem esse retorno? Assim? Eles estão distribuindo um pouco assim, do que eles estão gerando para a sociedade? Ou não tanto? Assim? Como é a visão de vocês sobre isso para o nosso ecossistema aqui? Primeiro que o setor de tecnologia ele já é um setor diferenciado e sem perceber, eu acredito, não sei se o Amorim já pensou, já refletiu sobre isso, né? Mas o nosso setor ele é incrível no sentido que o empreendedor nem percebe que ele jogando nesse setor, ele já começa a fazer uma distribuição para a sociedade de forma diferente de alguns outros setores, né? Não que ele é o melhor ou tal, é porque ele é diferente. Por exemplo, eu me lembro que no parque, no centro de tecnologia, no Celta, né? Na época que foi fundado, e eu era office boy, eu era estagiário de uma empresa nesse espaço aqui em Florianópolis, nesse parque tecnológico. E naquela época, quando tinha recém-inaugurado esse parque tecnológico, eu ia trabalhar a pé, eu subi um grande morro e não tinha nenhum carro estacionado na rua desse parque tecnológico, né? E eu me lembro bem porque era um morro bastante grande, eu suava bastante e tal, enfim, tinha um atalho ali no meio da mata, enfim. E depois, na medida que fui me formando e tal, e fui trabalhando numa dessas empresas, eu comecei a ver que esse parque tecnológico começou a ter carros estacionados fora das garagens do parque tecnológico. E depois, quando eu voltei a ser eu coloquei a minha empresa numa incubadora desse parque tecnológico,
já praticamente não tinha espaço para estacionar. Começou a ter uma briga sobre espaço para estacionar, né? Então, o que significa isso? Significa que as empresas de tecnologia, né, desse parque tecnológico, começaram a crescer naturalmente com o mercado e contratar mais gente. E o nosso setor é um setor onde que o colaborador ele tem um alto nível de formação, de capacitação. Então ele recebe proporcionalmente a isso. É um setor que distribui renda para a sociedade de uma forma muito mais justa, digamos assim, muito mais equilibrada, porque a diferença do que ganha o empreendedor, o fundador e realmente os seus colaboradores é muito próxima se a gente comparar com indústrias, digamos, tradicionais, né? Nas indústrias tradicionais que tu tem o grande empreendedor, o grande industrial ali, né? Todo poderoso, e a mão de obra, de uma certa forma, ela é um pouco menos, ela é mais braçal, enfim, os salários não são proporcionais. Então a diferença de salário daquele empreendedor para os seus funcionários é muito grande. Já no setor de tecnologia, isso já não acontece assim. Eu conheço, eu sei de histórias de muitos empreendedores, aconteceu comigo inclusive, né, de que tinha colaboradores que ganhavam inclusive mais que o empreendedor, porque o empreendedor no início ele realmente eu preferia abdicar do seu salário para poder contratar uma pessoa a mais e pagar mais para ela, né? Então, de uma forma geral, uma empresa de tecnologia ela já tem uma participação na sociedade muito grande, tanto que o que movimenta aqui a economia de Florianópolis, né, quantos dos nossos colaboradores que têm um salário significativo conseguem comprar o apartamento, comprar o carro, movimentar, sair, almoçar fora, girar a economia, né? Então isso é uma forma de você dividir a renda, né? Isso que a gente se surpreende aqui, que acontece especificamente no nosso setor, em países que têm uma condição de vida melhor, mais desenvolvidos, que a gente chama, né? Isso é normal, né? As diferenças não são grandes. Então, isso é visível aqui no Brasil através do nosso setor, justamente por quê? Porque a mão de obra qualificada, ela recebe mais. Então, num primeiro momento, eu vejo que há uma grande distribuição de renda nessa parte. O retorno para a sociedade já começa por empregos de alta qualidade com alta remuneração, né? E depois, obviamente, com o crescimento das empresas, né? As empresas que conseguem ter uma atração maior, que conseguem ter uma escalabilidade maior, um faturamento maior, bom, aí já começa a ver com a participação do pagamento de impostos, né? Então você vê que o município de Florianópolis hoje, né, a participação do setor de tecnologia é extremamente expressivo, disparado é o líder na arrecadação de impostos, né? E efetivamente quem paga, né, esse dinheiro que vai para pagar a creche, as escolas, né, as despesas do município. Então também é uma segunda forma, né, de você distribuir renda, do teu empreendimento você gerar riqueza para o teu município. Começa por aí. Bom, e depois, mais tarde, que se a empresa aconteceu mesmo, o empreendedor acabou optando por fazer uma saída do seu negócio e receber um capital, e ele, o empreendedor, aquele bicho danado, né, ele é viciado no negócio de fazer empreendimentos, criar ele volta de novo para a sociedade, volta a investir em novos empreendimentos, né? Então é o famoso, né, o gostoso do ciclo virtuoso de prosperidade do negócio. Então eu acredito que não é só na saída do empreendedor, mas se você analisar o empreendedor de tecnologia, né, as empresas que realmente acontecem, a contribuição dele, o retorno para a sociedade é muito interessante. Esse é um ponto bem importante, assim. Se a gente olhar o exemplo americano, raríssimos investidores atuais de sucesso no mercado de venture capital americano não foram empreendedores. Todos foram empreendedores em algum momento, né? Todos foram empreendedores de sucesso, né? Um dos maiores fundos de venture capital americano, que chama-se Andreessen Horowitz, é do Andreessen que inventou o Netscape. Então, só para dizer, um deles, né? O Peter Thiel, que é outro super famoso, foi um dos fundadores do PayPal. Então, todos eles foram empreendedores de muito sucesso e hoje são investidores de uma forma ou de outra, ou participando de fundo, ou até são gestores diretos, criaram seus próprios fundos, ou são investidores anjos bastante relevantes. Então, todos os empreendedores, em geral, têm essa quase que uma vontade, quase que uma coisa quase que impossível de segurar, de reinvestir um pouco de volta naquilo que ele acredita. É natural que o empreendedor
de sucesso, seja ele ainda empreendedor, ou seja ele que eventualmente vendeu a empresa dele, que ele naturalmente ele já é um candidato a ser um investidor anjo quase que assim imediato. Ele vai sempre ter um negócio que ele vai botar uma mentoria, um dinheiro, um conhecimento para poder fazer aquilo andar, né? É mais ou menos que nem um jogador de futebol que depois vira técnico. Exatamente, né? O cara vira técnico, tá no meio, vira né? agente de futebol, Isso. ele não sai do futebol, né? É difícil sair do futebol. Então ele está sempre ali nesse ecossistema, então isso é muito bom. O que precisa é essa roda rodar com mais força, né? Quer dizer, se a gente tiver mais situações de crescimento de empresas e mais riqueza sendo gerada através dessas empresas, mais esse empreendedor vai virar mais um empreendedor mais estratégico, mais ele vai gostar de eventualmente investir numa outra empresa. Se ele vender a empresa dele, vai com certeza um pouco desse dinheiro ele vai conseguir retornar. Então isso traz uma situação muito, muito favorável, muito boa. E isso traz uma outra coisa que é interessante. Se você pegar todas as empresas de sucesso de Santa Catarina nos últimos 3, 4 anos, eu tenho quase absoluta convicção que elas triplicaram as suas equipes. Quase, quando não foi mais, né? Triplicaram. Há 5 anos a Avgans tinha um grupo de pessoas, deve ter 5 vezes hoje. A Resultado Digital, a Caórdica, a Decora, podemos falar vários exemplos, a Shadow e todos eles no mínimo triplicaram as suas equipes. Quando você triplica uma equipe, você imediatamente absorve uma grande massa de pessoas que está saindo da faculdade. Imediatamente. Você tem o primeiro cara que você vê, esse cara. Depois você traz pessoas que estão em outras praças. Você traz pessoas que estão em São Paulo, Rio e tal coisa. Então você vai atraindo pessoas que têm um nível educacional geralmente bom, tem uma formação boa, sólida. Então isso vai trazendo um grupo de pessoas muito interessante. E isso tudo gira novamente a roda. Eu tenho uma convicção, e aí uma convicção não profissional, uma convicção minha, né, do Marcelo Amorim. Eu acho que a nossa solução olhando um macro assim, para o Brasil, a nossa solução é o empreendedorismo. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho essa convicção. E não é empreendedorismo tecnológico, porque grande parte do empreendedorismo brasileiro não é tecnológico. É o cara fazendo milhões de outros negócios aí que não tem nada a ver com tecnologia. Mas é um empreendedor. É um empreendedor que começou alguma coisa, começou um sonho, cresceu, contratou pessoas, paga fornecedores, paga impostos. Então, eu tenho uma convicção muito plena que eu acho que o que a gente vai mudar realmente a sociedade são os empreendedores que vão fazer isso rodar. Vão fazer. E eu acho que o Estado cada vez mais vai ter que sair das funções que ele está muito envolvido e deixar espaço para empreendedores, tanto pequenos, médios e grandes empreendedores, para poderem tomar e fazer o seu papel realmente de modificação e transformação. Eu acho que eu tenho essa convicção. Então eu fico muito até satisfeito porque eu trabalho numa área que é muito ligada a essa minha convicção. Então isso me faz sempre acreditar cada vez mais e os exemplos que eu vejo sempre me provam isso. Então, na visão de vocês, no fim das contas, a saída, a solução, quem vai dar a resposta é o empreendedor. Eu até no começo eu fiz a pergunta da relação ao corporate venture, por exemplo. Isso, de certa forma, como é que é a visão de vocês, por exemplo? Vocês acham que tem hoje, então, mais empresários indo sem investidor anjo, colocando seu dinheiro em fundos, do que às vezes ele criando um programa de inovação nas suas empresas? Porque, pelo menos assim por fora, percebe-se muito programa de corporate venture em empresas e tal, e não se vê tanto, às vezes, empreendedor, o cara não quer aparecer. Como é a visão de vocês? Assim, o cara tá realmente botar o dinheiro dele como investidor anjo, ele prefere fazer o programa em nome da empresa? Eu acho... Bom, primeiro, desculpa, eu vou só dar uma opinião. Eu acho que nenhuma desses programas são excludentes. Nenhum exclui o outro. Eu acho que uma empresa pode ter um programa de corporate venture estabelecido por objetivos que ela determinou como empresa, né? Não o empresário, dono dessa empresa. Estabeleceu que ela tem que ter um programa de corporate venture porque ela tem interesse em estar investindo, estar fazendo situações de inovação e aproveitar-se desse tipo de inovação para os negócios dela. Cargill é um exemplo, tem um programa... Tem essa intenção. Particularmente, isso para mim não exclui o fato desta empresa ser participante como cotista de um fundo de investimento e particularmente não exclui que esse empresário ou os sócios dessa empresa sejam investidores anjo na pessoa física. Não acho que é excludente essa situação. É só uma questão de objetivo, né? O objetivo normalmente do empreendedor, no executivo quando é investidor anjo, é um objetivo muito ligado à atuação dele como pessoa física. E o objetivo quando uma empresa faz uma estrutura de corporate ventures é um objetivo ligado muito a
o que ela quer fazer como empresa e a necessidade de ela ter mais canais de inovação que além das inovações internas que ela pode ter. Então, é uma questão mais de objeção. E eu não acho que são excludentes. E não vejo sendo excludentes. Não, eu concordo totalmente. Não são excludentes, né? Até porque as empresas estão em estágios diferentes, né? Você tem todo ano surgindo novas empresas, crescendo empresas, você tem empresas em diversos estágios de maturidade e nesses diversos estágios de maturidade você precisa de diversos tipos de dinheiro, né? E essa opção do empreendedor até porque é o seguinte também, o empreendedor que ainda está muito ligado à sua empresa, ainda fazendo o movimento, e realmente ele está consumido por aquilo, e às vezes ele não tem até tempo, sabe, Fabrício, de fazer um investimento de anjo, né? Se ele se descola um pouco, se ele faz uma saída da empresa, vai para um período sabático ali para dar uma zerada, depois ele volta, ele começa a fazer, aí é uma coisa, mas quem está na operação, eu acho também muito difícil, porque, por exemplo, eu sendo bem honesto, eu tenho dificuldade de investir em algo que eu não esteja vendo, né? Entendeu? Aquela história de olhar, de acompanhar, de poder ajudar. Porque mais do que dinheiro, o que essas empresas novas precisam é de ajuda de conhecimento. Não é só o dinheiro não vai, o dinheiro acaba, né? Agora, o conhecimento, o que ela precisa é de conselhos, como tem a Bezeplan, que faz isso exemplarmente, né? O que mais precisa é de conhecimento, né? Então, não é só questão de dinheiro. Então, o empreendedor, por exemplo, eu tenho dificuldade de eu não vou pôr meu dinheiro, emprestar, né? Jogar meu dinheiro, não. Eu preciso estar ali vendo como que eu posso ajudar esses empreendedores a melhorarem. Aí eles vão fazer bom uso do dinheiro, porque falta muito neles é a experiência, né? É isso que eu acho que rola, então acho que é um pouco disso. Até fiz essa pergunta também porque pegando o exemplo do José Galó, que há 20 anos ele é CEO das lojas Renner, mudou o patamar da empresa e ele está saindo agora para se dedicar ao conselho e ao portfólio de investimento anjo. Vocês acham que também esse perfil de empreendedor mais velha guarda, que pegou economia antiga, eles também tendem a se tornar investidores anjo, eles também tendem a contribuir com nossa nova geração que está surgindo hoje? Como é que vocês veem hoje isso como aumento do bolo como mentoria, como smart money e como dinheiro mesmo? Vocês acham que falta isso ainda para o ecossistema aqui? Tem ainda muito a agregar ou não? As gerações que já se construíram que vão acabar geralmente gerando novas? Ter mais gente para entrar nesse bolo? Eu acho que tem, Fabrício, mas eu acho que aqui no Brasil a gente é afetado um pouco pela nossa questão cultural. Lá fora, né, meio que... O que acontece aqui na CAT, nessa história de um empreendedor, digamos assim, querer ajudar o próximo, lá fora é muito normal. Os empreendedores lá de sucesso chegam a um determinado momento da vida que ele realmente passa a mais contribuir com o todo do que para ele mesmo. Ele está satisfeito e me parece que ele tem uma obrigação moral, uma questão cultural dele poder despender o tempo dele mais em prol do próximo, né? Que na minha visão é uma questão de maturidade natural do ser humano que deveria ser assim, né? Aqui no Brasil a gente não está nesse patamar ainda. Eu acho que a nova geração, alguns setores sim, em tecnologia acontece isso com mais seguido, e nos outros setores aí a gente vai mais para gostos pessoais, né? Porque a cultura não é muito disso, né? A gente precisa, inclusive no Brasil, resgatar essa visão social, visão global, visão do todo, do próximo, né? De viver em sociedade, querer que a sociedade melhore, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil, ainda precisa melhorar muito essa história de tirar um pouco a visão do próprio umbigo, né? Então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, né? E com bons exemplos, eu acredito, Marcelo, bons exemplos como você citou, do CEO da Renner, eu acho que pode inspirar os outros empreendedores a dizer, poxa, agora eu posso emprestar, porque de novo, não é só o dinheiro, é emprestar tudo que eu vivi. Eu acho que essa é a consciência de um grande empreendedor, de um grande empresário, né? É eu emprestar toda a minha eu sou um ancião, né? Todo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, tudo que eu aprendi, eu agora colocar à disposição desse todo, dessa sociedade. Eu acredito que tem muita oportunidade nisso, Marcelo. Eu acho isso mesmo, eu acho que guardadas as devidas proporções, né? Quando eu resolvi ser investidor anjo, eu já vinha de 4 empresas que eu tinha criado. E uma delas chegou a ter 980 funcionários, era uma empresa grande. E eu fiz essa empresa e a gente acabou vendendo a empresa e tal. Então eu acho que é muito importante quando você... O caso do Galó, que é um caso muito distinto, mas é importante citar,
quando ele passa para esse outro lado do muro, vamos dizer assim, é muito importante porque ele é um cara que tem uma rede de relacionamentos maravilhosa, tem capacidade financeira, tem um conhecimento muito grande. Mas tem uma coisa aí que é muito importante, que se eu estivesse na frente dele eu falaria, que é muito importante que ele tenha humildade nesse momento. Porque ele vai encontrar coisas que ele desconhece, mesmo ele tenha sido um caso de tanto sucesso como ele foi na Galó. O Galó foi na Renner, né? Então ele vai encontrar situações de desconhecidas. Ele vai conversar com o Everton, e ele vai trazer muita coisa boa pro Everton, mas ele não entende nada do negócio do Everton, do software que ele faz, da plataforma que eles fazem para a suinocultura e agora para leite e para aves. Ele tem que ter um nível de humildade bastante pacificado dentro dele para falar, agora eu estou entrando num outro papel e eu tenho que entender da Agnes ou da Resultados Digitais ou da Caórdica ou da Decor ou da Achados, todos esses exemplos que tem por aqui, com um nível de humildade bom. Eu não entendo desse setor. Apesar de eu trazer 25 anos de sucesso na loja Renner, a pessoa que eu mais vi fazer isso, por incrível que pareça, é muito surpreendente hoje citar, que a pessoa que eu vi mais fazer foi o Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo, ele navega pelos todos os setores que eu falei. A Ambev tem um programa de corporate venture. Ele tem investimento em fundo comotista. Ele é anjo em algumas empresas. Ele é mentor em empresas que ele não tem investimento nenhum. Então, o Jorge Paulo, que é um exemplo que todo mundo conhece, ele tem essa visão e ele é humilde suficiente para falar, eu não entendo desse negócio, eu quero ouvir o que esse rapaz está falando. E isso todo mundo que está agora nessa geração nova assim, de ex-CEOs, vamos dizer, estão saindo, acho que eles estão bastante conscientes disso. Eu vou entrar numa área, eu vou fazer uma diferença importante, porque eu trago um conhecimento, eu trago dinheiro, eu trago network, mas daquele negócio em particular desse empreendedor eu não entendo. Ele precisa me dizer, eu preciso ter humildade para ouvir o que ele está falando. Né? Ninguém vai entender mais da área de suíno no Brasil que o Everton. Ninguém. Então é preciso que, seja lá quem for, quando conversar com o Everton, tenha essa sensibilidade. E todos eles, na minha visão, tem. Estão desenvolvendo isso. Eu acho que a característica que eu vejo dos novos CEOs de agora, que estão aí com 45, 50 e em geral, é uma coisa muito feliz de encontrar. Em geral, estão muito pouco arrogantes. Porque eles sabem que a coisa está tão rápida que ele não pode ter arrogância de entender mais de alguma coisa, mesmo se for um menino de 25 anos na frente dele. Então acho que isso é uma coisa muito boa dentro desse conceito que o Everson sublinhou. A velocidade das mudanças, então, leva as humildade. pessoas a serem mais humildes. Claro. Leva a humildade, porque as coisas são tão não instáveis, elas não são instáveis. Então você fala, poxa, eu não posso achar que eu sei disso, isso começou a acontecer ontem. Bacana. Com esse encerramento assim, inspirador e desafiador também para as novas e antigas gerações de empreendedores, eu agradeço o Everton, o Marcelo pela presença aqui no SC Nova Talks. Foi um prazer conversar com vocês, trocar ideias com vocês, e também agradecer a nossa audiência que nos acompanha no canal do YouTube. Volto a reforçar, deixe seus feedbacks lá, sugiram temas, e também quem nos acompanha, quem prefere o áudio, que nos acompanha no Spotify. O SC Nova Talks, ele é um programa que busca justamente isso, trazer novas visões. Espero que vocês que acompanharam também tenham ampliado um pouco o raio de visão e trazido também novas ideias, novas discussões, né? E esse é o nosso propósito, ampliar o espaço de debate aqui no nosso ecossistema de inovação e tecnologia. Lembrando que o SC Nova Talks é uma iniciativa da SC Nova, portal de notícias sobre inovação catarinense, e da Raise Hands, agência especializada em marketing online e offline com foco em inovação e resultados. Muito obrigado pela audiência e até o próximo SC e Nova Talks. SC Inova Talks, uma iniciativa da SC Inova. Histórias, conexões, inspiração e Raise Hands. Marketing online e offline, com foco em resultados.